Olha, mas Que Jiu-Jitsu, legal. Águas de Porto Santa Feliz. Bárbara, Que legal. Bahia, Lorena, São aqui Paulo, do Bahia, ladinho. Ceará. Gente, Uau, gente, legal. tudo fono, né? Macapá, que bacana. Goiás. Vocês estão com muitas expectativas boas, gente, em relação a esse curso? A gente sim. Muito. Não sei vocês, Amor de... mas a gente. Vamos aproveitar que a gente só tá entre fonos, né? A gente falar o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, é brincadeira. Exato. Todo mundo aqui é fonoaudiólogo, né? A Ana já avisou, mas olha, a câmera tá aqui e a gente vê vocês por aqui. Exato. Isso. Fono, fono, Todo mundo fono, fono. fonoaudiólogo, geral. Até porque, viu, gente, na hora de fazer a matrícula tem lá para enviar o documento do CRFA. Então, se você não for, essa é a hora. Mas se você não for e quiser ficar também, você vai ser super bem-vindo, tá É. bom? Mas você não vê a gente? Alguém mais não vê a gente? Maiara, dá uma olhadinha nas tuas configurações ali de Eu visualização. era tá vendo Porque eu normal. tô te vendo aqui, mas bebendo água, você aqui. Acho que se você clicar, deve ter um botãozinho ali com visualização, ou se tiver em inglês view, um quadradinho que tu consegue ir mudando. E aí vai para a visualização principal, fica só tua câmera, a câmera de todo mundo, tá bom? Muito Eu tô de bem. crachazinho ainda. Tá de crachá. Não tenho CRFA, sou formada, mas não atuo. Quero curso para me atualizar na área. Legal. Essa questão nossa equipe vai chamar vocês, né? Num ponto específico, nossa, eu sou formada, mas não possuo meu CRFA. E você vai poder, obviamente, mandar seu diploma e afins, tá bom? Não se preocupe, não. Agora sim, eu posso deixar uma coisa bem clara, antes da gente realmente dar o pontapé inicial. Foi desenhado realmente para as pessoas que já estão formadas, não é isso, meninas? Isso. Então, Exatamente. se por acaso você vier a se inscrever e entrar para pós-graduação, e aí no momento que da gente identificar quem ele se ainda estiver graduando, a gente vai precisar fazer o processo de reembolso da tua matrícula, tá bom? É. E como em toda pós-graduação, né? Lato sensu, você já precisa ser graduado. É. Ô, Lari, você é quem vai defender o TCC em junho? Em julho? A Larissa Lixe. Lige mandou aqui. Quem vai se formar? Ah, é você. Vai dar tempo, calma, calma. Você tem um TCC pela frente ainda. Ela mandou mensagem no WhatsApp, ela Sim. falou, mas meu TCC é em junho. Eu falei, calma. Defendendo TCC em maio. Vocês estão fazendo, né? Porque não adianta falar que vai defender o TCC em maio, um mês antes, no dia 26 de abril, vocês estão cheios de coisa para escrever. De qualquer forma, nesses casos especiais, entre em contato com a nossa equipe. A gente pode tentar viabilizar uma lista de espera, e aí, quando vocês se formarem ou coisa do gênero, a gente tem uma vaga ali especial para que vocês não sejam pegos de surpresa. Quem sabe não tenha vaga e ter que passar por um período de espera. A gente pode tentar viabilizar uma espera para vocês, tá? Não tentar viabilizar a vaga. Perfeito? Beleza, beleza. A Felisa fez uma pergunta. Oi, Felisa. Oi, Fê. Né? Se as aulas são online, em direto, Ah, só para eu me programar. Vai ter uma parte dessa confuso. aula de apresentação que a gente vai explicar com todo o detalhe de como essa pós foi desenhada, tá bem? Olha, lembro da Lígia da Facu. Oi, Priscila. Boa noite, Oi, eu sou de Pri. Cuiabá. É a Pri que era aluna? Cadê a Aqui, ó, Priscila? Priscila, Não, boa sim, mas é que eu noite. quero ver o rostinho. Qual que é o Oi, sobrenome? Mu. Então foi Oi, uma Pri! aluna. Que legal! Que É legal. que tinha a Priscila professora e tinha a Priscila que ela é aluna, Aluna. tipo igual. Aham. Olha, quantos anos de formada? Gente, é o dia inteiro Tô isso. pegando no pé da Lígia por causa da idade, porque daqui uma semana eu faço 39 anos. Eu Ela tá sou uma mulher mentindo. muito madura. Eu vou fazer 39 e a Lígia também, mas ela disse que não. Essa para 23. Calma, a A gente gente vai vai falar falar. sobre isso. Mas é também, viu, Sibeli? A gente tem vivido uma parte muito, muito grande de mudança aí de área entre os fonoaudiólogos, mas a gente vai falar disso, tá? É. A gente chegou aqui quando tudo era Quando a mato. gente chegou aqui, tudo era mato, menino. Vamos falar sério agora, vai. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Peraí.
pedir um pouco de paciência, porque o meu computador ele voltou do concerto e eu ainda tô me ajustando com ele. Legal. Perfeito. Muito bem. Roberto, você vê a página? Não, porque eu não compartilhei. Ah, ainda. ok. Vou compartilhar a URA. Aqui. Aqui. Muito bem. Então, bora lá começar? Pessoal, então a gente quer dar boas-vindas para todos vocês, tá bom? Nessa inauguração aqui da nossa pós-graduação em especialização com ênfase no transtorno do espectro autista, só para fonoaudiólogos, tá bom? E junto com grifem isso, a oportunidade que a gente acredita que vai ser um divisor de águas na sua vida profissional e pessoal, tá bom? Então, no dia de hoje a gente brincou que vai ficar marcado na nossa vida para sempre, na vida de cada um de vocês que estão aqui, tá bom? Porque muita coisa boa a gente vai passar para vocês hoje, vai acontecer aqui hoje. Antes da gente começar, vamos retomar alguns combinados e fazer um trato aqui. Vamos fazer um acordo, um combinado. A gente vai mostrar para vocês uma super oportunidade, tá, profissional ao longo desse evento, e você vai ficar comigo até o final. Não quero saber dessa coisa de sair daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, daqui tanto, porque a gente vai falar da pós, tá bom? Depois eu quero que vocês me digam se valeu a pena ou não, tá? E eu já adianto que vai valer, tá? Então posso contar com vocês? Coloca um sim aí no chat, só para a gente saber se é isso que você quer, que se é essa busca do título de especialista que você quer. Não sei se tem pessoas aqui já especialistas, mas muitas pessoas acabam procurando a pós justamente por conta das horas e por conta do título de especialista, tá bom? E aí eu vou dar os parabéns para vocês, porque quase véspera de feriado, vocês estão aqui comigo. Aqui em São Paulo, por exemplo, meu filho estuda numa escola católica, então para mim amanhã é Quinta Santa. Aqui a gente já está meio no feriador, né? Mas vocês se comprometeram mais uma vez com vocês, com o futuro de vocês, chegaram pontualmente no horário combinado. Isso já mostra que vocês que estão aqui são de fato comprometidos com a formação de vocês, tá? Para serem especialistas em fonoaudiologia, com ênfase no TEA, e em serem mais valorizados no mercado de trabalho, né, gente? Exatamente. Né? Então, para quem essa aula é direcionada? Para quem essa aula magna? É para você que é fonoaudiólogo formado, que quer elevar o nível da sua prática clínica ao mais alto nível dentro da sua carreira, né? E se tornarem especialistas em fonoaudiologia com ênfase no TEA, saberem o que vocês estão fazendo, isso tudo com um diploma, com um título otorgado pelo MEC, junto com a gente, e reconhecido ali com a Universidade Anhanguera, que já traz um peso bem importante. Ela é também para quem quer alcançar o topo da carreira dentro da fonoaudiologia e conquistar o respeito e reconhecimento que o próprio título já entrega. Anos atrás, isso não existia, né? Então, o que a gente está fazendo agora é uma coisa muito nova, é uma coisa inovadora. Eu confesso que a gente está um pouco ansiosa, mas isso é um ponto positivo, porque, né, a ansiedade quer dizer que tem a ver com profissionalismo. Ela também é para quem quer alavancar a sua carreira, conquistando autoridade e melhorar ali o seu próprio honorário, porque faz diferença. Cada vez que a gente investe em um curso, você tem um reconhecimento em volta, né? É para quem quer aumentar a sua empregabilidade e melhorar o seu currículo dentro do mercado de trabalho, né? Então, aqui mesmo, em paralelo, alguém perguntou, né? Eu sou da área da disfagia, estou vindo para essa área agora. Então, é um nicho que está sendo muito movimentado e as pessoas estão migrando de área mesmo, porque falta profissional, né? Então, essa formação também é para quem quer atualização profissional continuada ao lado dos melhores profissionais, especialistas, e aqui a gente conta com mestrados, com mestres, com doutores, os melhores, exato, os melhores da área, porque sim, as aulas, as disciplinas não serão ministradas apenas por nós temos uma lista de excelência, né? E é também para quem quer que o seu posicionamento tenha um peso maior frente aos seus pacientes, porque hoje eles estão cada vez mais procurando por especialistas e eles olham para o currículo. Será que esse profissional sabe o que está fazendo? Será que ele está no caminho certo? E eu acho que a gente precisa começar a separar o joio do trigo, sabe? Exato. Hoje a gente postou, né, uma
essas brigas poucas que a gente acaba comprando na internet, né? De alguém falando sobre, o dia que eu fizer meu doutorado, eu vou estar assinando meu atestado de burrice. Legal. É, Não entendeu nada sobre nada, né? Porque quando a gente foi montar o nosso cronograma e a gente foi convidar os professores, a gente fez questão que fossem pessoas que, se não fossem fonoaudiólogos, que soubessem fazer essa interface e que, no mínimo, eles tivessem um mestrado e um doutorado e que a pós-graduação seja o começo de uma carreira acadêmica para vocês, tá? é, Porque é extremamente importante na nossa área. exatamente. E até finalizando isso, é para quem quer escrever o seu nome no legado na história da fonoaudiologia, podendo ter seu nome reconhecido como referência aí na sua cidade, no seu estado, enfim. Quem sabe no Brasil, Não é? né? Exato, porque faltam especialistas. Não tem. Não tem, Não não. tem, é um nicho muito pequeno, né? Então é isso mesmo. Você fazendo parte desse grupo, você vai fazer parte do que virá ser o melhor e maior grupo de especialistas na fonoaudiologia que sabem atuar nessa parte com ênfase no transtorno do espectro autista, né? Você vai deixar de ser mais um, porque nós queremos formar pessoas que sejam melhores e que componham os melhores grupos do país e que saibam o que estão fazendo. Agora eu vou pedir licença aqui para vocês. Para quem não tem interesse, para quem não está comprometido, né? A gente vai ser um pouco mais incisiva nessas reuniões, né? Deixa eu olhar aqui de lado. É. Sabe por quê, gente? Às vezes, e aí acho que vai muito ao encontro daquilo que a gente sempre acreditou, né? Quando a gente começa a dar um lançamento de aula alguma Exato. coisa, a gente sempre parte do pressuposto que quem tá ali é fonoaudiólogo, né? Ele vai É, saber um pouco do que a gente está falando. E um dos motivos pelos quais a gente resolveu trazer a pós é porque a gente sentia, às vezes a gente ia falar sobre Pragmatic Profile, né? Muitos de vocês já fizeram curso com a gente, já viram. Então, chegava no Pragmático, eu tenho que revisar um monte de coisa que não fazia parte do pragmático. Aí as pessoas falavam, ai, mas é muito curto, ai, mas é muito rápido, mas é muito isso. Eu também acho, mas assim, para a proposta do curso, era isso. é. Né? E aí, toda vez que acabava um curso, todo mundo falava: não, tá, acabou, tinha que ser mais. Aí, nessa de tinha que ser mais, a gente pensou: é? É, Vocês querem mais? porque tem muita coisa. A nossa área é muito vasta. Quando a gente pensa em linguagem, quando a gente pensa em desenvolvimento motor de fala, tudo isso dentro do quadro do espectro autista, gente, é muito chão, é muita coisa. Sempre vai ter o que falar, né? Então, voltando aqui para esse desafio, né? Então, esse é o momento de que a gente fecha um pouquinho essa conversa e mostra que se os alunos não têm aqui uma intenção de comprometimento em fazer dos próximos anos os melhores da sua vida, que não estejam comprometidos em tomar uma decisão hoje de plantar para colher no futuro, né? Esse é o momento da gente me ajuda. Vai embora. Vai embora. O pessoal do marketing Vai mandando embora. aqui, Ana, não, não. É isso, vai É, embora. exato. E não por nada, porque talvez não seja o momento, É, tá? Mas aí, exato. eu acho que vocês sabem, né? A gente vai falar dos nossos currículos, mas vocês sabem que eu sou professora, fui professora da Santa Casa durante muito tempo, e que eu sou chata. Lídia É, também, a gente tem algumas coisas que são chatas, mas a gente acredita que foi essa chatice que também é de vocês, quando vocês mandam coisas revoltadas, né? A Mayara aí sabe. É essa chatice que traz a gente até aqui, tá bom? Mas é. brincadeiras à parte é isso. Quem acha que não tá preparado, A chatice da Ana, porque a Ana é que vai espizinha na internet, eu fico mais na minha, né? Então agora a gente vai falar com aquelas pessoas que realmente querem transformar a sua carreira na fonoaudiologia com ênfase no transtorno do espectro autista. Com quem quer escrever esse legado dentro da fono, aprender com os profissionais que sabem o que estão fazendo, os doutores, os mestres. Aqui eu quero colocar também que pelo menos 85% da nossa grade, 90%, são todos fonoaudiólogos. uhum, Né? Você parou para sim. pensar quando a gente olhou para aquela guia de disciplinas? Fonoaudiólogo. Não, Fonoaudiólogo. e os que não são, eles têm uma interface muito boa com a fonoaudiologia. É. É. Tá, então vamos falar um pouquinho agora da nossa pós, que vocês estão super aí fazendo perguntas e curiosos. Então, é, essa oportunidade, né, de fazer parte da pós-graduação em fonoaudiologia, com ênfase no TEA, ela é uma especialização 100% focada na prática com TEA. É. O que isso quer dizer? Que a gente criou essa pós, eu e a Lígia, né, e toda a equipe docente, pensando numa equipe docente que ela está ali diariamente na clínica, atendendo, transformando vida, Exato. rindo, chorando, apanhando, essa famosa coisa que a gente fala sobre viver
esses perrengues nossos juntos, tá, gente? Então, É. vocês vão ter aula com pessoas que têm muita noção de prática, não é pouca, não. É gente que tem muita noção de prática, gente que senta no chão até hoje, que nem a gente, que faz pesquisa, É, tá bom? que vive ali fazendo formações. A gente não para, né? Estudo é para a vida inteira, porque o que a gente sabe hoje, amanhã pode ser que não vale mais. Não Exato, vale, não, que seja atualizado. exato, tá? Então é uma oportunidade única e exclusiva para vocês que estão aqui hoje, porque a gente quer garantir que, pô, né? Quarta-feira, 8 horas da noite, vocês podiam estar em qualquer outro lugar, Assistindo o jogo de assistindo o futebol. jogo do Corinthians, que tá tendo, mas vocês estão aqui, tá? Então, por conta desse privilégio que é para a gente ter vocês, né, e um grupo tão forte de pessoas que acreditam naquilo que a gente fala e estão com a gente, então essa oportunidade é para vocês que estão aqui hoje, tá bom? E aí eu vou fazer um alerta agora que é para você ficar comigo até o final, para você entender o tamanho da coisa que a gente montou, o quanto a gente se dedicou, tá, para fazer essa pós a melhor pós de autismo do país, porque pós de autismo você vai encontrar. Pós em fonoaudiologia, então, o que mais tem? Hoje me mandaram um currículo escrito assim: fulana de tal, formada numa área X, pós-graduada em fonoaudiologia. Fonoaudiologia não é uma área de pós-graduação, ela é de Exato, graduação, tá bom? Então, por isso que a gente fala isso toda hora e deixa isso muito alinhado de que é para fono. exato. E o nosso interesse é que seja, assim, a melhor pós-graduação do Brasil, gente. Não é sonhar pequeno. Já Não é, não. colocaram aqui, é sério, porque ninguém fez isso ainda. Então, vai fazer toda a diferença, É. né? E eu vou falar que o brasileiro, né, a área de pesquisa de linguagem no Brasil, a Felícia não me deixa mentir, a Felícia é fonoaudióloga na Espanha, tá fazendo o mestrado dela lá. O que a Fê vive na Espanha é surreal, tá bom? É muito diferente. Então, assim, vamos levar aquilo que a gente tem de bom. Às vezes a gente só fica olhando para fora e não olha para dentro, e a gente tem muita coisa boa aqui, tá É. bom? E aí tem uma coisa interessante da gente falar. Se vocês já conhecem os nossos cursos, a gente sempre costura o desenvolvimento típico, o que é esperado, porque você tem que dominar isso. E aí a gente costura com as características e nuances do transtorno do espectro autista, né? Então, quando a gente pensa no TEA, a gente pensa nos prejuízos da comunicação social, nas alterações pragmáticas, nas demandas motoras, sensoriais e nessa variedade de características que os nossos pacientes apresentam. Nessa pós, a gente vai dar uma ênfase maior para os menores, mas tem um módulo que fala ali sobre a vida adulta, porque eles vão crescer, E estão né? crescendo. Exato, eles já estão crescendo. Tá? Então, o momento que a gente vive hoje, agora em 2025, a gente pode afirmar para vocês, com a maior certeza, que a gente está vivendo um dos melhores momentos da fonoaudiologia nas últimas décadas. Ali, já quando a gente estava organizando, né, a aula, montando as coisas da aula, ela falou: Cara, eu vivi para ver gente querendo fazer fono. É verdade. É verdade. Hoje em dia tem tanta gente, desculpa o que eu vou falar, mas tem gente que não tem caráter, que falsifica diploma, que falsifica formação, Plagiei aula, que plagia aula, exato, que cria métodos mirabolantes sem aleatórios. uma formação específica. E a gente viveu para ver esse movimento, porque é escasso o fonoaudiólogo que saiba atender pessoas autistas, Exato. né? É muito difícil. Então, o momento que a gente está passando agora é muito diferente. É. Inclusive aquele mito, que eu me lembro que na graduação falava, a fono não tem uma vida confortável. Ah, não vai É ganhar dinheiro. mentira. É verdade. A primeira vez que eu falei que ia fazer fono, alguém falou para mim: Ah, mas é isso, né? Trabalha muito por amor e passa fome. É. Não. Hoje um recém-formado ele sai da faculdade aí com uma proposta, claro, e eu nem tô falando que é uma das melhores, hein? Porque geralmente é em clínica multidisciplinar e tudo mais, mas com uma proposta aí de 8, 9 mil reais. É muito dinheiro, né? Exato. E aí a demanda para profissionais especializados de fato no autismo nunca foi tão alta, né? E como a fonoaudiologia ela está diretamente ligada à comunicação, ao desenvolvimento e à qualidade de vida, né, gente? Porque comunicação é um direito de todos. A atuação nessa área tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais valorização e cada vez mais reconhecimento. Inclusive, a gente vê isso porque porque, me contem vocês, todo mundo quer ensinar a falar hoje, né? Exato. Todo mundo quer fazer
curso de pós-graduação em fala em linguagem sem ser fonoaudiólogo. Quer dizer, todo mundo só quer comer ali a raspinha de chocolate que está em cima do bolo, né? Mas É, fazer o bolo de baixo ninguém quer e acha que é isso. Quando a gente fala da nossa formação, né, e de uma pós voltada só para a gente, é eu poder falar de linguística, é eu poder falar sobre subsistemas, é eu poder discutir uma série de coisas que não são rasas, que são profundas, que é para gente, exato. tá? E aí rola aquela briga de ego que é tão feia, né? De profissionais querendo entrar na área do outro. Gente, nós trabalhamos enquanto equipe multidisciplinar. Só que a comunicação, todas as nuances da comunicação, quem domina, quem estuda, o objeto de estudo, comunicação, é do fonoaudiólogo. É. Então, nós temos ali, você encontra na internet várias formações multidisciplinares, várias formações ABA. E aí, quando você cai nela, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu estou no caminho certo? A gente até se questiona. E eu digo isso porque quando eu comecei, eu fiz formações dessas, Quando ali já né? chegou, tudo era mato. Você chegou primeiro. Eu cheguei assim, É ó. mais velha, para. É. E aí é isso, assim, todo mundo quer tirar uma lasquinha, né? E aí eu acho que a gente retoma É. algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas, porque o fonoaudiólogo ele tá vivendo uma vida difícil. Eu não sei se é a quaresma que tá acabando, mas para o fonoaudiólogo a quaresma tá pesada, né? Então a gente teve um parecer da sociedade, a gente teve um parecer do conselho sobre comunicação alternativa. Não importa quem fala o quê, quem tá certo, quem não tá, mas o que importa é que assumam a responsabilidade para vocês. Vocês atuam com TEA, É. vocês precisam. Não é tipo seletividade alimentar, que assim, a gente atua com TEA. A gente atua com seletividade? Não. Vai ter aula de seletividade? Vai. É uma coisa que eu faço no consultório? Não. É o meu limite. Tá? Mas Exato. comunicação, eu tô garantindo direitos. Então, assim, quando a gente fala, é do fono, dá bater no peito, a gente tem que lembrar que no Brasil a comunicação alternativa nem começou no TEA. Até É. 5, 6 anos atrás, para o TEA, a gente fazia PECs. Né? E aí, graças a Deus, vieram outras pessoas de fora que começaram a trazer para a fonoaudiologia e o fonoaudiólogo começou a se apropriar. Né? Então, assim, se apropriem, cara, não dá mais tempo. Quer bater no peito e falar, esse negócio é meu? Legal, mas faz. Né? Porque hoje eu estava vendo a página de um médico também bem polêmico, que gosto bem pouco, foi desconvidado ali pro negócio e tal. E aí tava lá vendendo um curso de uma criança, né? Porque a gente vai falar agora sobre se cresce atendimento de planos a transtorno do neurodesenvolvimento, mas o médico postou um negócio lá assim: uma criança que passou tantos e tantos anos fazendo aba, não, fazendo terapias e não teve qualidade, aí a criança saiu, trocou de equipe, foi para uma equipe aba, fez não sei o quê. Aí essa criança simplesmente ela desenvolveu milhões de anos e desenvolveu tudo, e agora é uma criança que saiu do nível 2 para o nível 3, do nível um, saiu do nível 3 para o nível um de suporte e jogava a culpa nas terapias mal feitas. As terapias mal feitas, elas fazem um estrago de fato. É. Não é mentira. Daí ele tava lá, não, agora ele faz Isso em frases qualquer área. complexas. Em qualquer área. Terapia mal feita, gente. E aí ele falava, não, mas agora ele faz frases completas e se você quer aprender, compra aqui meu curso de análise do comportamento. Não é assim, né, gente? Então, eu acho que cresce o atendimento de planos ao transtorno do neurodesenvolvimento e a gente precisa fazer um caminho inverso, né? Então, não ir atrás dos convênios, mas fazer com que os convênios respeitem o nosso trabalho, o nosso esforço, né? E valorizem de todos os pontos de vista, gente, principalmente o financeiramente, o financeiro. Exato. Porque atender para o convênio muitas vezes é complicado. Exato. Né? E aí ontem, eu não sei se acho que todo mundo viu, porque é uma coisa que, né, bombou, mas a gente ali pensando, né, no que mais a gente ia trazer para vocês nessa aula, a gente teve os dados preliminares do CDC. Para quem não sabe, o CNDC é o Centro de Controles de Doenças dos Estados Unidos, e a cada 2 anos eles fazem uma avaliação epidemiológica de todas as doenças que existem ali nos estados. Autismo não é doença. Ok, eu tô falando só por conta do centro de doenças lá dos Estados Unidos. Então, eles fazem esse levantamento. Eles tiveram, há 2 anos atrás, a gente tinha uma a cada 36 crianças. Exato. Hoje a gente tem uma a cada 31. E lembrando que isso aqui é estudo preliminar. Eu não consegui ler o estudo inteiro, acho que ali ainda não leu inteiro, Não. mas Esse eu não tenho é uma o margem. final. Esse não é o Exato. final. O que que isso quer dizer? Que eu tenho uma margem de erro, né? Para mais ou para menos. Essa margem, ela pode chegar a 1 até 28 crianças. Pensando que no estudo traz que na Califórnia, eu não sei o que acontece na Califórnia, mas a Califórnia é sempre um lugar onde
essa incidência é muito maior, eu não sei se vocês viram, mas é uma a cada 18 crianças, Loucura, né? tá? E não são crianças, eles foram avaliados depois, tardiamente. Não, não. São crianças nascidas há 2 anos atrás, que eles foram investigando. Então, assim, isso acende um alerta para gente de que, sim, né, eu tenho um risco genético aí de 60 a 90%, um risco genético quando eu falo de psiquiatria, de doenças psiquiátricas, né, e vão chegar. E aí pensa que se nos Estados Unidos que tem todo esse controle, tudo isso é 1 para 31, vocês imaginam aqui, É. gente? Aqui a gente não tem estudos dessa forma. Não, Tem um, mas é muito antigo, de anos atrás. Mas igual a esse, não. isso aqui é o que a gente A toma gente como vai ter, base. né? Tem o censo agora que tem É, fazendo levantamento de dados, mas até a gente ter uma noção de quanto é a nossa prevalência, é, a gente não sabe, mas assim, eu acredito que deva ser muito maior do que 1 para 31, é, né? exato. E os próprios. Deixa eu passar aqui. Não sei mexer no seu notebook. Eu vou só. Não tá certo. Aqui. Como é que você volta? Aqui. O que é que tá aqui? Pronto. É. Então, em todos esses anos de atuação com TEA, o que mais a gente percebe é que a demanda por fonoaudiólogos que saibam e que são especializados, ela cresce. Mas quais são as formações que abarcam essa demanda? A gente não tem, né? Então, são famílias, são clínicas, escolas que buscam por esses profissionais que saibam, né, o que está fazendo, como orientar e que dominem desde a avaliação precoce até o formato de intervenções que mostrem eficácia, que sejam mais complexas e que tomem como base para a terapia evidências científicas, né? Então, a gente tem as formações em análise aplicada do comportamento e não é uma crítica, a gente tem que saber do ABA, mas a gente não pode esquecer a nossa raiz, né? Lá na Speech, dentro do nosso grupo de fonoaudiólogos, por exemplo, muitos dos profissionais que chegam até nós para supervisão, orientação, eles nos contam que sentem que faltou algo na formação, que não se sentem seguros, que não sabem que caminho tomar, ou que eles não se sentem seguros o suficiente para atuar na área do TEA, né? Especialmente naqueles casos que são mais desafiadores, quando a gente pensa no nível de suporte 3, né, uma deficiência intelectual associada, né? Porque quem está na linha de frente, gente, Inclusive, a deficiência intelectual aumentou. é, Ela saiu de 30 pontos nesse 1 a cada 31, tá? Crianças, 36% têm deficiência intelectual, apresentaram é, também deficiência intelectual, pensando que há 2 anos atrás era uma outra porcentagem, acho que era 30 e pouco, tá? é, Então aumentou também. fora as questões motoras, né? Que cada vez a gente fica com o olhar apurado. O paciente chega no consultório, você já vê que tem uma dificuldade de controle bilateral, né? Tem uma questão de postura, as próprias questões sensoriais têm um impacto óbvio nessa parte motora do desenvolvimento global. Dessa forma, o brincar tem uma dificuldade, ele já é defasado, a fala também, muitas vezes, esses pacientes vêm com os transtornos dos sons da fala. Imagina, se é o fono que não sabe identificar os sinais de TEA ou não sabe como agir, imagina a comida de bola que pode acontecer quando tem um transtorno motor de fala, né? Exato, Esse foi um dos exato, motivos que fez com que a gente encarasse esse desafio. Falei, cara, vamos fazer uma pós, né? exato. E aí entrou o Roberto, que super incentivou, né? Porque a gente sabe que na prática, o que faz a diferença é ter uma formação sólida, com base teórica, base científica, né? Estruturada, e professores que vivem ali o atendimento clínico com uma formação continuada, né? E não somos só nós. Muitas outras pessoas, as pessoas que acompanham os nossos cursos, que fazem parte, né, vou colocar aqui, da nossa vida de rede social e dentro do consultório, né, todo mundo procura se especializar e encontrar caminhos que abarquem as suas necessidades, né? Eu tenho muitas amigas que são da fonoaudiologia, estão indo para a área de linguagem para atender pessoas autistas, porque está chegando muito no consultório, Uhum. né? E aí, quando a gente pensa na mensalidade de formações presenciais, as especializações que são presenciais, ela é bem mais alta, porque você não É. paga apenas a mensalidade da especialização, né? Você paga ali mais os custos com viagens, com hospedagens, alimentações, somando tudo isso ao longo de toda a pós, chutando baixo, a gente investe o quê? Uns 20, 30 mil, É, né? por aí. Uma pós presencial é isso mesmo.
E aqui nessa formação é onde mora uma grande oportunidade, né? O verdadeiro ouro dessa fonoaudiologia. Aí vamos falar por quê? Porque atualmente existe a possibilidade de fazer uma especialização 100% online, com conteúdo transformador, atualizado, que você vai conseguir aplicar já no dia seguinte da sua aula, porque é 100% focada nos resultados. Como eu falei agora há pouco, a gente costura o típico com o atípico e sempre olhando para avaliações interventivas. Esse é o ponto, né? Eu acho que é o ponto-chave do que a É, gente oferece dentro é. do consultório para os nossos alunos. E aí eu acho que vocês estão trazendo, né, algumas coisas, algumas perguntas. Vamos olhar para cá sobre em todo lugar, mas também existe uma cobrança, Cuiabá tá terrível, o fono não faz o que precisa fazer, fica seguindo o livro amarelo de ensino de habilidades em aba, É. é, em todo lugar, mas também existe uma cobrança do neuro. E aí, quando a gente estava montando o cronograma, vou fazer um spoiler já e tudo bem, É. porque ela tá aqui. Posso complementar um negócio? Claro que Alguém falou, pode. em Cuiabá tá terrível. Eu sou de Cuiabá. Eu moro aqui há 16 anos. E lá tem um espaço que pipocou de tanta clínica. Só tem clínica, Jura? clínica, clínica. Tudo clínica conveniada, mas as pessoas não sabem muito. Muito o que eles estão fazendo, sabe? E é isso. Como é que é aquele ditado? Em terra de céu, quem tem olho é rei. É mais ou menos isso. Quem tá indo parece que tá voltando, A Ana Laura também é de Cuiabá, sei lá. né? Então eu sei que a realidade de Cuiabá tá bem complicada. O meu sobrinho fechou o diagnóstico de autismo e eu tô assim desesperada, porque ele é pequeno e eu tenho ido para acompanhar, né? Então eu espero que essas formações, essa formação específica ajude outros profissionais, É. quem sabe as fonos do meu sobrinho. Exato. E aí tem uma coisa, né? Quando a gente pensa no aba, no aba, no aba, depende muito do modelo que a gente tem. Eu convidei uma pessoa, na verdade, eu fui, nem eu, foi a Lígia, que essa semana foi tão corrida, eu esqueci até de falar com ela, mas hoje eu agradeci, ela está aqui, muito obrigada. Que é uma das poucas, eu gosto muito da análise do comportamento, eu gosto muito de um fonoaudiólogo que fala sobre análise do comportamento e linguagem e sabe fazer a interface. E eu tive a oportunidade de estar perto, ela é pós-doc e tal, e é alguém que transita muito bem esses dois mundos. Então, assim, a gente tinha algumas, né, algumas exigências nossas para falar na pós. Então, vocês vão ver no cronograma NDBIs, que a gente é uma pessoa que eu amo, que quando ela falou, eu nem acreditei que ela topou da aula. A gente vai falar sobre o Denver também com outra pessoa que eu amo. Então, assim, tá meio entre mestres, doutores, mas entre amigos, sabe? Colegas. E aí, quando eu falei, bom, se a gente vai falar de Denver, se a gente vai falar de floor time também, que eu acho que essa discussão precisa aparecer aqui pra gente. Espera um pouquinho. Tá falhando para todo mundo? A Gisele mandou aqui que tá falhando. Não? Tá. Tá. Né? Então, se a gente ia Obrigada. falar de floor time, que eu também chamei uma pessoa que sabe muito sobre, e falar de Denver, e falar de não sei o quê, então vamos falar de aba. Se é para ter Exato. pós, se é para falar de tudo, então vamos ter discussão sim, porque aí pelo menos eu quero, né? A ideia foi a gente quis trazer alguém que de fato faça É, e fale sobre, não alguém que brinca que faz, é, tá? é. E a gente faz parte de equipes, né? Exato. Então, existem muitos analistas do comportamento que são maravilhosos, né? Que É. eles escutam o que a gente está orientando ali em relação à linguagem, à comunicação, à fala, sobre a comunicação alternativa, e eles abarcam, gente, o trabalho sai perfeito, Perfeito. perfeito, né? Então, em um dos módulos, a gente fala, sim, sobre análise aplicada do E aproveitem comportamento. para perguntar tudo e falar Exato. tudo que vocês querem. Alguém está riscando minha tela. Não é você? Não. Para falar tudo o que vocês têm para falar, para perguntar, tá bom? Ah, voltou. Ah, alguém apagou. Não, eu apaguei, eu não sei mexer no seu notebook. Ah, então tá. Pronto. Não, aqui. Tá. Então, ó, esse é o início da nossa aula, ele vai ser no dia 2 de junho, tá bom? Tem duração de 12 meses, é uma modalidade 100% online, tá bom? E a carga horária, porque é uma pós, ela começa dia 2 de junho, tá? É. Preocupação é obrigatório TCC. Calma. Sofre com Calma. calma. Sofre assim por partes. É. Como diria Jack Stripador, uma coisa de cada vez. Que horror. Vai por partes. Né? Então, são 360 horas nessa modalidade 100% online. Né? As aulas são gravadas, são aulas assíncronas, Uhum. né?
Porém, a gente vai fazer um simpósio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, Exato. né? E nesse simpósio a gente traz a oportunidade da questão prática mesmo, porque a gente sabe que faz diferença. Eu só vou trocar, colocar para cá, tá Tá bom? bom? Acho que fica melhor. Então, o que que a gente quer? Qual é o nosso maior objetivo, gente? É promover, então, que o fonoaudiólogo ele tenha uma formação especializada, baseada em evidência, para que ele atue de forma segura, de forma ética, tá? Com indivíduos com TEA, desenvolvendo autonomia, raciocínio clínico e domínio prático, que é uma das coisas que a gente mais sente falta, é o domínio prático, tá bom? E que vocês consigam, depois que vocês terminarem, agora eu decidi então que eu só vou ser fono, Duda. Agora não, que eu só vou ser fono. Você vai ser fono. Agora eu decidi que eu quero estudar Denver. Beleza, vai, mas vai para o lugar certo com a pessoa certa. Aí eu decidi que eu quero fazer, eu quero estudar aba. Vai para o lugar certo com a pessoa certa. Tá? Então, assim, para vocês terem uma noção de tudo, tá? De uma forma aprofundada, até para vocês se sentirem seguros para onde vocês querem correr. Tá bom? E sempre pensando que a gente vai trazer coisas daqui, tá? Pensando na consonância com os padrões brasileiros e também internacionais. A ASHA tem divulgado coisas muito legais, inclusive quando a gente pensa em avaliação, a gente vai seguir as diretrizes da ASHA, tá bom? Cada disciplina existem as atividades que precisam ser feitas, né? Então, são obrigatórias as resoluções dos exercícios, dos casos clínicos, mas o TCC no final não tem. São atividades que são avaliativas, ok? Então, essa aqui é o começo da nossa ementa, né? São 9 disciplinas. Vocês estão vendo a tela? Então, A gente vê, tipo, tudo duplicado, então dá uma confusão. Sim, Na tá primeira tudo certo. Obrigada. Então, aqui na primeira disciplina, a gente vai falar sobre aquisição e desenvolvimento de linguagem, né? Então, nós entramos ali na aquisição, no desenvolvimento de linguagem, da audição do TEA. Aqui eu vou dar um spoiler, tem convidados, tipo, lá do Cochlear, da Austrália, né? Desenvolvimento da maturidade simbólica, do brincar, desenvolvimento das habilidades pragmáticas e da linguagem nos quadros de TEA. Então, vocês vão perceber que em todas as disciplinas há essa costura, tá? Típico e o atípico, o dito atípico, né? E a gente traz também ali um dos módulos, o 4.1, falando sobre as ecolalias e os processadores de linguagem Gestalt, que é vou chamar isso de um tipo de desenvolvimento, né, de linguagem que tem sido, uma das teorias que tem sido trazidas recentemente, mas que muita gente nunca ouviu falar. E a gente tem que saber, né? Já na disciplina 2, a gente permeia os aspectos do desenvolvimento motor global e sensorial. Fono tem que saber de tudo, sim. A gente não tem que saber só da linguagem, só da comunicação, né? Então, você tem que entender como acontece o desenvolvimento motor global, miofuncional orofacial, como acontece o processo de aquisição de fala, do desenvolvimento motor de fala no TEA, e aí a gente traz ali as possíveis manifestações motoras que a gente vê nos nossos pacientes. Para esse módulo, nós temos fonoaudiólogos especializados em motricidade miofuncional, orofacial. Eu tenho essa formação, mas aí a gente trouxe uma pessoa muito boa. muito bom. Muito boa. Alguém falou, mas são vocês que vão dar aula. Não, gente, licença. A gente vai vocês dar querem aula. ver? Vocês já conhecem a gente. A gente vai mostrar pessoas que talvez vocês já conheçam, né? Mas, por exemplo, muitas delas eu não tive a oportunidade de ser aluna delas, eu tive a oportunidade de ser colega. E quando eu vejo elas dando aula, eu faço, caraca. Exato. Então, é claro que vocês vão ver as nossas carinhas aqui nos módulos, mas em todos os módulos a gente vai aparecer ali, né? Dando as explicações, os próprios encontros, né? Depois que a gente vai oferecer, a gente vai entrar nesses encontros, mas a maioria dos módulos, aliás, os 9, são compostos por doutores, por mestres, por pós-doutorados, né? Ficou muito lindo, gente. Ficou muito lindo. Ficou muito bonito. Era o curso que eu gostaria de ter encontrado anos atrás, né? Então, quando a gente pensou em toda essa ementa, foi, poxa, o que a gente precisa? Né? Todo mundo procura a gente para supervisão, para cursos. Vamos colocar tudo dentro de uma pós. Isso aqui é lato sensu, né? Lá na disciplina 3, a gente entra no... Não consigo ver. Tira essa coisa de cima. Como é que tira? Tira assim. Por favor. Isso. A gente fala ali sobre o transtorno do espectro autista,
e a multidisciplinaridade, né? A atuação multidisciplinar. Então, entra ali os conceitos do próprio TEA, é uma neuropediatra que vai dar esse módulo, vai falar sobre os achados clínicos, sobre as comorbidades, porque não é apenas o TEA, é o TDAH, é a alteração de sono, são as alterações gastrointestinais, são as alterações epileptiformes, né, de crises convulsivas, que muitas vezes o fono que não tem uma formação dessa, a gente descobriu na prática, gente. A gente descobriu fazendo estágio, serviço voluntário, carregando caixa, né? E assistindo aula com esses profissionais, né? Nós aprendemos isso saindo daqui para fazer curso fora. Então a gente condensou isso tudo nesses módulos. Tô indo pensando. Quando eu comecei estudando isso, eu chegava, não me davam nem bom dia, só pediam para pegar café. Exato. Nós vamos falar também no módulo ali, nessa disciplina 3, tem um módulo sobre os transtornos alimentares e gastrointestinais, um módulo sobre os transtornos motores no TEA, diagnóstico diferencial para o TEA, porque tem isso, né? Tem aumenta do diagnóstico para o TEA, mas tem muito TDL, né? Tem muito paciente com apraxia de fala na infância, com características muito semelhantes ao TEA. E com disartria. E com disartria, né? Ou disartria com apraxia. Enfim, tem tanta coisa que esse módulo, essa formação poderia ter uns 2 anos. Poderia. Poderia ter uns 2 anos. A gente queria, mas é que não deixaram. Não, não dá. Né? E aí a gente fala também ali no módulo 4.1 sobre o TEA na adolescência e na vida adulta. Então, a gente fala ali, a prioridade é o desenvolvimento precoce, né, infantil, mas tem essa abordagem também. Na disciplina 4, a gente entra ali no nosso combo mesmo, na avaliação fonoaudiológica no TEA. A gente passa pela linguagem, comunicação e fala, por todas as escalas de rastreio e avaliações diagnósticas para o TEA, sobre os testes que nós temos disponíveis hoje para a fonoaudiologia, dando um ênfase, né, aquele plus para as habilidades pragmáticas, que é meio que o nosso carro-chefe das nossas formações, né? E aí nós fazemos duplinhas, né? Avaliação neuropsicológica e avaliação fonoaudiológica. Até porque também, se vocês quiserem, vocês sabem que a neuropsicologia é uma área reconhecida de especialidade dentro do conselho. Isso. Então, se vocês nunca tiveram contato com neuropsicologia e os testes e o quanto eles avaliam linguagem, vocês vão ter, até para vocês decidirem se talvez seja uma área que vocês... exato. Né, ou minimamente aprender a aplicar, por exemplo, dos testes complementares, avaliar o das trilhas, o de rastreio, cancelamento, tá? Exato. E é isso, dentro de uma pós, dessa pós você vai sair preparado, instrumentalizado para pegar um paciente e falar, olha, eu acho que isso daqui é isso, eu vou discutir frente a frente com outro profissional, né? Eu vou conseguir conversar com a família, com conteúdo e com domínio do que eu estou falando, e às vezes até, sabe quando a gente toma carteirada de médico? Pois é, a gente vai falar, não, aqui eu estou falando disso porque eu tenho certeza que é isso, né? Ainda na disciplina de avaliação fonoaudiológica, a gente entra ali na avaliação para a implementação do CAA, porque hoje em dia não dá para atender sem saber CAA. Ai, não é aqui, desculpa. Imagina. E aí a disciplina 5 é a continuidade, né? Então, aliás, a gente já entra na atuação fonoaudiológica. 5 e 6. Da atuação fono, tanto isolada, né, no individual, quanto na equipe multi. Aqui a gente apresenta os modelos de intervenção baseados em evidência e o papel da fonoaudiologia na construção de planejamentos terapêuticos que sejam adequados e eficazes, de acordo com o que você avaliou no seu paciente. Né? Nesse módulo, a gente vai promover a integração com abordagens comportamentais e desenvolvimento naturalístico. O que a gente traz aqui? Apresentação e elaboração do planejamento terapêutico e da intervenção fonoaudiológica, princípios de práticas baseadas em evidências, análise aplicada do comportamento e fonoaudiologia, né? É tipo a bombinha. Tem que saber. E aí vou mandar um beijo para ela, porque ela tá aqui, tá? Com a Mayla, para quem não conhece. Nossa super pós-doc, fonoaudióloga, analista do comportamento. E aí nós temos a participação de docentes que são referências no Denver, Jasper, de Fortime e no ABA. Denver, a Mi tá aqui também, Michele Procópio. Tá aqui?
Tá aqui. Ela mandou um Ah, oi, ela tava. A Mi legal. tá aqui. A parte das NDBIs com uma pessoa que eu amo, que é a Hanna Uhum. Said, que fala sobre NDBIs muito bem falado, que é do Rio de Janeiro. O Dear Floor Time, a gente vai falar com a doutora Laís, Tá. tá bom? A Mila tá riscando a tela. Quem é a Mila? Peguei o nome Parece. aqui, ó. Aparece o nome. E aí, na disciplina 6, dando sequência 5, a gente segue, né? Nessa nuance aqui de qual o papel do fonoaudiólogo, né? Então, nós temos o módulo do TEA na vida adulta, junto à atuação fonoaudiológica. Aí que nesse ponto, gente, é importante a gente pensar que nós olhamos para autonomia, né? Porque para um cara adulto, o modelo de intervenção já é outro, né? Muitas vezes a gente pensa mesmo na autonomia Exato. desse cara, né? Como a gente atua nas comorbidades, seguindo atualizações científicas. A gente vai falar sobre inclusão social, suporte escolar e atuação multidisciplinar, e avaliações complementares. Vai ter uma oftalmo que vai dar uma aula sobre as avaliações dessa parte Processamento visual. visual, exato, quando encaminhar para um médico desse, um otorrino, a psicóloga, né, uma psicóloga analista do comportamento em parceria com a fonoaudiologia. Aqui a gente trouxe uma psico que é super parceira nossa, né, a Milena, e ela atua muito, de uma forma muito fluida com a gente. Disciplinar, é. É, como eu passo? Aqui. É chão, gente, é um ano. Vocês têm 12 meses. Na disciplina 7 entram as estratégias ABA, que a gente coloca ali para rotina de família, escola, acolhimento e entendimento da dinâmica da família, a colaboração junto à família, estratégias para a família baseada na análise aplicada do comportamento, junto à escola, e tudo com essa base mais comportamental, mais do ponto de vista da fonoaudiologia, tá? Tem o módulo 8, que fala sobre as alterações executivas, né? Que estão presentes em vários quadros, se não na maioria, todos quadros de TEA, né? Com esses palestrantes aqui. Então, a gente vai olhar para a aquisição e processamento das informações, papel das funções executivas e cognitivas superiores, e a origem dessa disfunção, que eles chamam de síndrome desexecutiva, certo? Tem uma avaliação comportamental e a reabilitação cognitiva. É uma disciplina que vai ajudar muito a gente. A gente penou para aprender isso, viu? É. Né? É. E aí a gente volta um pouquinho para fazer um fechamento com a disciplina 9, desenvolvimento histórico e conceitos de TEA. Porque a ideia é que vocês entendam do autismo do A ao X. É o X. Do A ao Final X. Z, né? Que é a última letra. Exato. Tá? Aqui eu ponho. Ok. A gente já foi dando spoiler, né, ao longo do quanto a gente falava, tá bom? Mas todos os nossos docentes, eles são especialistas, atuantes no TEA. A teoria está toda atualizada, com prática guiada, supervisão clínica, certificação no MEC, aula online, ao vivo, gravada, foco no atendimento infantil e em adolescentes e adultos com prática de clínica real. Sempre fazendo esse paralelo, tá, gente? Não pensa numa formação apenas teórica. Tem que ter raciocínio prático, raciocínio clínico. Material, podcast, contato direto com os professores todos e um simpósio presencial, né, que é uma super oportunidade aí de networking, mas não é obrigatório, mas que vocês aí da primeira turma vão poder participar do simpósio, tá bom? Não é obrigatório, mas seria essencial. Não é obrigatório, mas é bom que vocês estejam lá. Exato. Porque todo mundo fala muito da prática. Então, perder a oportunidade da prática, complicado, né, gente? E não dá para ajudar. Tá. Tirei daqui. Mas é isso, tem o nosso certificado reconhecido pelo MEC. E as duas coordenadoras dessa pós-graduação, tá bom? Para quem não nos conhece, para quem não sabe, Eu sou a Ana, ela é a Lígia. toda hora a gente Mentira. está gravando, eu falo, eu sou a Lígia e ela é a Ana. Fala, não, eu sou a Ana. Tá bom, então eu sou mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa,
tenho uma experiência aí nas formações do Denver, onde eu fiz, né, numa das primeiras turmas lá no Canadá ainda. Tenho o SURDS, atuo, né, desde o nível 1 de suporte até o 3, intervenção precoce, tá bom? Lígia também. E aí, às vezes, as pessoas sempre perguntam, mas vocês têm horário de supervisão? Agora não mesmo. Antes da pós a gente até tinha, agora não mesmo, porque as supervisões, a gente, né, a gente tem falado isso para vocês durante muito tempo, né? Que a gente acaba falando as mesmas coisas nas supervisões, e aí vocês acabam gastando muito mais, às vezes, para fazer uma supervisão, porque precisa de uma, precisa de duas, né? E aí, com uma pós onde a gente tenha contato toda semana, porque tem a parte de entrega, não tem É. um TCC especificamente, mas vocês têm outras demandas. Tem muita Tem atividade, muita muita atividade. leitura, muita leitura. Exato. Né? Então a gente vai poder ter essa interface e acompanhar vocês aí de pertinho ao longo de um ano. Então, não, por isso a gente abriu mão das nossas supervisões. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então, né, aqui tem um pouquinho do nosso Da currículo, sua, do meu, do seu do currículo, meu. que é praticamente É igual. praticamente igual. Então, onde está uma, estava outra. É. Mas a gente, né, para quem não sabe, a gente começou a nossa carreira ali no CAISM, né, dentro da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, onde a gente pôde atuar com todos É. dessa experiência, né, de nível 3 até adulto. É. O CAISM é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental. Exato. Então, lá a gente atendia desde os atendimentos ambulatoriais a casos de internação, né? E aí, enquanto nós estávamos lá, para mim foi o primeiro emprego, assim, que eu fui na cara do Tério, assim, sabe? Mas é sério, mas é sério. E Tão você na cara, também. tão na E cara, aí, nesse que apanhou. período, né? Então, eu apresentando seu currículo, Pode pode apresentar. falar? Não, fala Não, você. né? Então, a gente foi atrás do prompt bem quando lançou, né? Então, teve aquele boom do prompt aqui no Brasil. Nós fizemos o 2017. introdutório, depois nós fizemos todos o CAISM, a Raiz, experiência raiz no TEP. Exato, exatamente. né? E aí, desde então, a Ana passou por todas essas formações que eu também passei. Eu só não E aí fiz chega o. ali. Essa sou eu. Né? A diferença é que eu tenho. Eu fui para a área de funções da face. Então, eu vim para São Paulo para ficar um ano, há 16 anos atrás. Né? Então, eu fiz uma especialização em funções da face. Eu entrei como voluntária no Proteia, fiquei lá quase 4 anos. Fiz o meu mestrado na PUC. Fiz um aprimoramento em apraxia de fala na infância. Estou fazendo um aprimoramento em neuromodulação e nessa troca toda aí, Prompt, REST, DTC, CERTS, POD, LAMP, escala Baylor, É. Denver. A gente trocou, na verdade, né? Não é que a gente fez tudo junto, mas eu fui primeiro pro Denver, porque É, linguagem sempre foi uma coisa que me chamava muito mais atenção, e a Lígia foi para uma parte mais motora, que chamava mais atenção dela. é. E aí depois a gente cruzou, porque quando a gente, uma terminou, a outra terminou, falou, vale a pena, vale a pena. Aí a É gente sempre assim, trocou. uma É. faz, pá, fiz o Denver. Aí eu fiz, Agora vai aí você. eu fui. Aí eu fiz o prompt. Aí ela foi. É. O bom de ter uma dupla É, é isso, é. né? Mas aí a gente pensa, né? Qual que é o valor desse investimento para uma pós-graduação, ainda mais para essa, né? Fonoaudiologia com ênfase no transtorno do espectro autista. Né? Chegou a hora da gente conversar sobre isso. Da parte financeira, é a parte que todo mundo se atenta, Exato. né? Falar dos benefícios para os alunos da pós, tá bom? Então a gente começa aqui pelos benefícios que vocês vão ter. Então, são novos caminhos na carreira, a certificação do MEC. Por que que a gente fala toda hora nisso, gente, a certificação do MEC? Porque é o que vale, na verdade, no fim das contas, quando você entrega o seu diploma, o que vale é a certificação do MEC. Não É, adianta você fazer uma pós-graduação, alguma coisa que não tem certificação do MEC, até se você quiser seu título de especialista, é. não Se não vem, for tá validada, bom? não invista, né? Então, isso aí acrescenta pontos no seu currículo. Se você presta um concurso público, ansiedade. Se você presta um concurso público, o fato de você ter uma pós já te coloca um pouco acima, né? Exato. Então é um investimento mesmo, né? Além do crescimento profissional, né? Exato. Você consegue atuar ali lecionando em faculdades, porque você vai ter uma formação e uma especialização mesmo, lato sensu, né? Tem o crescimento profissional. Em muitos estados e municípios, a graduação garante progressão de carreira. E isso é fato, gente. Não tem como a gente falar que isso não acontece. Abre portas.
né? Essa é a carinha do certificado. Então, depois que vocês concluírem essa especialização lato sensu, você ganha esse certificado, que vale muito ponto para a tua vida, né? E há alguns bônus que são para os hipercomprometidos, né? Para aquela pessoa que quer mesmo mudar Tudo. o seu perfil profissional, né? Então, os 5 primeiros inscritos, eles vão ganhar uma coisa que a gente chamou de Speech Day, aqui em São Paulo, tá bom? Que vai ser uma imersão presencial única com a gente, na clínica, tá bom? Onde vocês vão acompanhar toda uma tarde de atendimento, a rotina, e no mundo real, vocês vão ver que não tem nada de glamouroso, muitas vezes não tem nada diferente daqueles perrengues Não que é vocês luxo, passam, não é luxo. Não. Vocês vão ver que vocês vão chegar na porta do consultório, não vão ter aqueles letreiros enormes, aquelas coisas tipo, isso não é uma coisa que a gente faz diferença pra gente, mas vocês vão poder transitar ali por uma clínica multidisciplinar, cheia de níveis diferentes de crianças, famílias, experienciar um pouco do que é viver um dia ali com a gente, entre um atendimento atrás do outro, uma supervisão atrás da outra, tá bom? Principalmente é muito legal para quem tá querendo formar equipe, para quem vai começar, tá? Os 10 primeiros vão ganhar 2 dos nossos cursos. Não sei se vocês já fizeram, que é o curso do Pragmatic Profile, que é o mais completo de pragmática É que o vocês pedem queridinho, toda né? É o hora. carro-chefe. E o curso do TMF no autismo, tá bom? Que também é um curso bem legal. Não sei se alguém aqui já fez, mas que ensina aí a avaliar e identificar esses atrasos motores todos. Exato. E tem que saber, gente. Tem que saber TMF no TEA, assim. Né? Tá, então as inscrições elas acontecem dentro das primeiras 24 horas e tem sorteio exclusivo, então, para o primeiro sorteado. Eu queria isso. Eu queria também, Roberto. Eu quero um Neurodin. Vocês sabem o que é um Neurodin? Vocês conhecem? Vocês têm um Neurodin? A Mayara disse que sim. Você tem um Neurodin? Eu não tenho Neurodin. Quero um Neurodin. A Simone também. Eu quero um Neurodin. E mais um par de caneta. Essa caneta é maravilhosa. E por que a gente pensou nisso, né? Porque a gente tem começado a ver alguns artigos, algumas discussões que têm falado muito sobre as questões de mobilidade ali mesmo, né? De língua e tal. E às vezes um recurso a mais dá uma ajudinha, né? Então a gente tá louca por um Neurodin também. E o segundo sorteado, um kit do Z-Vibe com 3 ponteiras também, que o Z-Vibe vai ser um recurso que a gente vai discutir muito dentro da parte sensorial e pegando com a fonoaudiologia, né? Essa semana ali já estava com uma criança, porque é isso, né? Todo mundo fala, a criança tem um mínimo de busquinha oral. Ai, bota um mordedor. A criança tem um mínimo de celorreia. Ai, vamos fazer um Z-Vibe. Né? E aí a gente tem que ter todo um cuidado, porque existem alguns estudos que trazem que o Z-Vibe, inclusive, ele aumenta a hipotonia. Se eu tenho mal usado. Já tive criança que chegou no consultório mordendo o Z-Vibe ligado. E fica com aquela Mas coisa aí mordendo. É porque ele foi mal aplicado. Exato. Né? E aí ali essa semana também teve um caso de uma menininha que chegou com um mordedor no pescoço. A menina... De onde veio isso? Nunca teve busca. Exato. Né? Então, são materiais que a gente vai discutir muito na questão, na parte motora, para a gente poder ter raciocínio clínico, sabe? Quando usa, quando não usa. Exato. E quando usa, qual a direção do movimento? Tchau. Boa noite. O João Pedro, filho Meu marido foi pôr o meu filho para dormir. Aparentemente, meu filho está acordado, meu marido dormindo. Mas agora ele acordou, meu marido. Vai. Deu errado. Né? E tem um bônus que é único para essa turma que está aqui, é o Box Speech, né? Então, para as pessoas que estão nessa aula e fizerem a inscrição, vocês vão receber automaticamente um box, uma caixinha com caneta, um livro, uma caderneta da Speech, um porta-óculos e uma caneca super fofa. É um mimo mesmo. É um mimo para receber vocês e agradecer a confiança, tá bom? Exato. E aí também junto com isso, um bônus exclusivo para essa turma, que é o simpósio que vai acontecer em setembro. Não tem uma data fechada ainda, mas um simpósio presencial aqui em São Paulo, com o título Fonoaudiologia e Transtorno do Espectro Autista. Tem um Sinho a mais aqui, mas é transtorno. Eu espero que a gente tenha muitos
trabalhos de vocês para mandar para o simpósio apresentar. É, Vocês estão aí felizes. Aí não tem TCC, tem TCC, não tem TCC, pouco importa. O importa é ter trabalho para mandar. E aí, enquanto vocês estiverem na pós, gente, a gente sempre vai trazer também esse raciocínio para vocês. Pensem nisso. É a hora que vocês têm ali para fazer valer a pena. Não sei quem de vocês já mandou trabalho para congresso, não sei quem de vocês já escreveu artigo, mas vamos aproveitar esse momento para fazer isso, é, né? Já que está aí no meio do negócio, tá bom? exato. E aí nós fizemos toda uma conferência, né? Em setembro não bate, não vai ter encontro com outros Não vai. congressos, com outros simpósios. Então já deixei na agenda de vocês. É verdade. Tá, então, em relação a recapitulando, né? A nossa pós tem a parceria com a Faculdade de Anhanguera. Alguém acabou de perguntar aqui. Então, Isso já sim, tá. né? Vai com no certificado, vai com o título da Faculdade de Anhanguera junto ao nosso. São 360 horas, mas eu acho que a gente estourou um pouquinho esse limite de hora, porque ficou maior. Que ficou difícil. Ficou maior. Né? Os docentes são especialistas atuantes no TEA. A teoria é atualizada junto com prática guiada e supervisão clínica. A gente vai estar sempre ali em paralelo com tudo que está acontecendo. Essa certificação tem a validação do MEC, logo, pontuação para o seu currículo, né? E as aulas são ao vivo, são gravadas, e o foco está ali direcionado para o atendimento infantil, prática clínica real, né? Não é um conto de fadas. Gente, atender não é fácil, né? Nem Mas a fazer gente pós, viu? nem fazer pós. E a gente vai puxar um pouquinho ali para a parte da adolescência e adulto, porque não dá para não. Tem material de apoio, muita leitura, se preparem, né? Muito Pode, resumo. muito resumo, contato direto com os professores e indicações de podcasts que podem fazer diferença, né? Ô, Bi, eu vi que você já mandou a segunda vez, né? Tem o curso disponível no portal. Tem a menor ideia. 6 meses Não! Não. A formação, ela dura 12 meses, um ano, certo? As aulas serão liberadas no dia 2 de junho, tá? Então, hoje a gente abre as inscrições. Deixa eu ver o que Eu acho que mais. porque tem um outro curso no portal, é isso? O pessoal da Oi, Apogeu vai te chamar. pessoal. Posso Oi, oi, responder Rô. aqui? Então, o nosso curso, a gente está afiliando e a gente está vinculando ele a Anguera agora. Então, leva um tempo até que ele fique disponível para inscrição também, que vocês achem pelo portal da própria faculdade. Mas ele será inserido lá. Ele já foi aprovado pela faculdade e aí já foi enviado e está em processo de aprovação no MEC. Isso leva mais ou menos, no máximo, uns 15 dias para gente que está afiliado à Anguera. Então, o curso já está em tese aprovado, já vai acontecer, já está confirmado. Acredito eu que daqui a no máximo 15 dias ele também, vocês vão poder também encontrar ele no portal oficial da Tá. Faculdade Anhanguera. Por enquanto, a inscrição é específica pela gente, mas se tivessem lá, eles iam levar para nossa página de inscrição também, de qualquer É, forma, tá bom? e a Bianca está colocando aqui que tem uma formação lá. Realmente tem uma formação com um título muito parecido com o nosso. Mas aí vocês podem abrir a ementa do curso. Olha que o título é diferente, é fonoaudiologia, com ênfase no transtorno do espectro autista, E é que só já para fono, diferencia do outro. Não é um curso multidisciplinar, é apenas para fonoaudiólogo, ok? tá? Então vamos chegar naquela parte. Qual é o investimento para essa pós-graduação, então, com ênfase no TEA? É. E se Vou você trocar chegou aqui, até aqui é peraí. porque você entendeu, né? Que é uma formação que agrega valores para sua vida, Exato. né? E que é um investimento. Mas afinal de contas, né? Quanto que custa essa pós-graduação? Vamos ver? Vamos passar aqui? Uhum. Você que sabe mexer com esse, amiga. Aqui embaixo. Né? Lembrando aqui mais esse guia. Os profissionais. Reforçando aqui, os profissionais com pós-graduação no currículo, eles ganham mais. Então, isso aqui é um título que você vai ajudar ali para agregar valor, certo? E O lembrando valor que, só uma coisa, se você tá aqui, esse valor não é teu, tá? Esse valor é outro valor, não é o valor que você vai pagar, porque você ficou até aqui. exato. O valor original dessa pós-graduação seria de 12 mil, mas não vai ser esse. E aí, ó, é, como que vocês acham que a gente construiu essa pós-graduação? Quando a gente foi pensar naquilo que a gente tinha para fazer, o que que vocês acham que a gente levou mais em conta?
E o que que a gente pensou? Que é uma coisa também que a gente sentia muita falta, né? Então, a gente demorou muito para criar e lançar, não é que a gente pode chamar de nossa, né? É, Nossa, porque foi a gente que pôs o dedo em tudo ali e foi fazendo tudo, porque a gente queria fazer uma coisa que fosse de fato diferente, tá, gente? Queria fazer uma coisa que realmente fosse transformar a vida e que saísse de lá falando, nossa, isso é de fono, isso é muito de fono. e que faça diferença na vida de outros profissionais. E que a Exato. gente gostaria, tipo, falo por mim, falo por você também, Uhum. de ter Ah, encontrado isso lá atrás. alguém falou hoje no Instagram, né, das pós-graduações que são multidisciplinares, é isso, né? Gera um inconformismo na gente, É, porque a gente também andou por muita pós, por muito curso, por muita palestra. Aí chega um momento na vida onde você percebe que você precisa fazer alguma coisa, né? Às vezes você não quer ir direto para um mestrado, mas você quer fazer alguma coisa na tua área que seja um pouco é, mais robusta, é. né? E aí a gente acabou tendo essa experiência aí ao longo dos anos do que era feito de certo e o que era feito de errado. Sabe? O que que tinha nas pós que a gente gostava e o que não tinha, E aí a tá? gente resolveu que não precisava mais esperar. Assim, poxa, né? A gente já perdeu algumas coisas até aqui, né? De tempo. Eu poderia ter feito isso de curso, poderia ter feito isso de formação, né? Então, a gente se comprometeu a montar uma formação completa, Exato, né? E abrir portas para o que há de melhor dentro de uma pós-graduação, né? E exato. agora, se você que está até aqui, que está confiando e confiou na gente, escutou a gente até agora, que já fez parte das nossas formações, o valor para membros fundadores, tira aqui, é de 7.397, né? E tem 30 vagas. Se a gente pega o valor total, o valor real, tem um desconto de 4.603 de desconto. É muita coisa, né? Sim, E para quem faz formações, a gente sabe que o valor tá um valor super acessível, né? Pensando sim, em todas as condições de pagamento, né? sim. Eu passo isso aqui. Peraí. A gente sabe que os alunos inscritos, eles vão receber as informações que são muito precisas e valiosas, né, para nossa formação, para o que a gente está querendo dentro do consultório. Espera um pouquinho, gente, que eu não estou vendo ninguém, Ih, peraí. né? Bom, a gente preparou esse curso com toda a bagagem que a gente acredita que precisa, né? Nós discutimos com outros profissionais da área e ele foi super aceito, Uhum. né? Super endossado por vários profissionais. E a gente espera que vocês também tenham gostado de tudo que a gente planejou, É. né? Isso Para esse aqui, momento que seria uma realização de um sonho, né? exato. Quando a gente olha para isso e vê pronto, a gente vê que foi a realização de um sonho mesmo. Cada pessoa que a gente escolheu é a nossa obra-prima, né, Li? Acho que o É, nosso legado ali, convidando pessoas que de fato a gente acredita que tem uma um peso ali dentro da claro. fonoaudiologia para a gente, né? E É, que vai ser construído junto com o de vocês, né? é. Então a gente vai escrever aí essas próximas páginas da fonoaudiologia com ênfase no TEA, mas só com fonoaudiólogos ali da primeira turma que de fato toparam essa aventura aí com a gente, né? Exato. Eu acredito que em breve, o Roberto já começou a fazer todas as partes burocráticas, né? Então, o mais rápido possível, todo mundo vai começar a ver o nome dos profissionais que foram convidados, de todos os docentes, Uhum, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante, eu também acho. né? A gente acredita muito, sabe, gente, nesse poder aí de transformação de quem estiver lá dentro com a gente, porque eu acho que vocês vão começar a sentir na prática, né? A ideia é que a gente consiga pegar na mão de vocês, É, sabe, e levar para qualquer lugar. Alguém estava perguntando das vagas, não sei se já alguém já respondeu, já viu, né? São 30 vagas e por que que são menos vagas? Justamente por isso, porque a gente consegue pegar na mão de cada um, a gente consegue quase que nem na faculdade, né? Alguém perguntou também no começo sobre, mas eu tô trocando de área. É para mim? É para você também, com certeza, exato. Se tá? você nunca atendeu uma pessoa autista, essa formação é para você. Né? Então você já começa com um bom suporte, com uma boa bagagem, né? Uma bagagem Exato. bem completa, não com qualquer formação. Membros fundadores são vocês. A São primeira turma, vocês, a gente, nossa primeira turma. né?
Essas são as condições de pagamento, então à vista ela sai no cartão de crédito, Pix ou boleto, 7.397 ou parcelada em 12 vezes de 739,71. E há a condição também de boleto ou cartão, que em 14 vezes, gente. Eu tô fazendo uma pós agora, eu parcelei. É. Eu parcelei em 18. 14 vezes de 739,71. Vocês vão ter acesso ao QR Code de vendas, tá? E o envio que vai ser no grupo, aí no grupo de vocês, né, do WhatsApp. O simpósio ele é aberto para todo mundo? O simpósio ele é aberto para todo mundo, tá bom? Sim, Mas vocês vão estar lá. Vocês só não vão estar se vocês não quiserem, tá bom? exatamente. Né? Então, nós criamos essa pós com muito carinho, com muita atenção, Com muito trabalho. muito trabalho. Muito trabalho e, assim, muita ansiedade também, né? Muita Porque é um passo ansiedade. muito sério, né? Então, eu acredito que essa formação vai fazer a diferença na vida de muita gente, muita gente. E é uma responsabilidade enorme, Exato, até né? porque a gente está ensinando algo que a gente vivencia todos os dias, que a gente aplica todos os dias, e a ideia é também mostrar essa diferença entre a parte de ciência que a gente tem e a parte prática ali do campo de batalha, sabe? Das dores reais, das soluções que a gente aplica, de coisas que, putz, não deram certo, coisas que dão. Tá, mas a gente quer pegar na mão de vocês, vocês sempre pedem, ah, mas eu queria mais tempo, ah, mas eu queria estar mais perto, ah, mas eu queria. Tá aí, Exato, é. E aí tamo aí. as disciplinas são liberadas, certo? Isso. Então, alguém perguntou aqui, Deixa eu ver tarará, onde. quais os dias da semana? A disciplina foi liberada, gente, você Vocês tem já ali um fazem. tempo. Aquilo ali tá gravado, né? E aí, em seguida, vem as marcações dos encontros síncronos para o alinhamento de todas as disciplinas, Isso aí. Eu ok? vou até trocar aqui de novo, porque agora a gente abre para vocês, para as dúvidas. Então, vocês têm aula gravada, aula síncrona, tá bom? Exato. Muita atividade, né? Muita atividade mesmo. Fala de novo o valor das parcelas. Meninas, Oi, oi, Oi? Rô. eu vou pedir para vocês fazerem uma contagem regressiva, porque vocês acabaram ignorando a contagem que eu botei na tela para vocês fazerem. E aí vocês fazem manualmente mesmo, para dar tempo de todo mundo, obviamente, se inscrever, né, e concorrer às primeiras Ah, tá vagas. bom. Vocês fazendo, a gente libera e vocês podem passar para o próximo slide, que vai ter as modalidades de pagamento e coisas do gênero, tá? Ah, beleza. E vai ser liberado o link lá no grupo que vocês estão, tá? E assim que eu liberar lá, vou mandar aqui também no chat. Vocês conseguem acessar por lá. Perfeito? Então, pera, gente, vamos fazer, hein? Peraí, então vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora foi. O link tá liberado. Link tá liberado? Inscrições abertas, tá? Tá lá no grupo, vou mandar aqui já. Legal, muito Essas bem. são as Desculpa, a condições de gente volta nas pagamento. condições. Peraí. Isso. Tá, então vocês podem fazer o valor no cartão de crédito, no Pix, no boleto, à vista, Tem de diversas de formas, diversas né? Facilita formas. a vida do brasileiro. Isso aí. A gente passa por essas situações, né? É, Todo dá curso que a para gente faz é um exato. Dá para você investimento. fazer a mensalidade no boleto ou no cartão também. A gente sabe que o boleto ele facilita muito a vida, né, gente? Não é todo mundo que É, tem, né, cartão de crédito com limite alto e tudo mais, mas a gente fez pensando em todas as é. possibilidades aí, abarcar para todas as possibilidades aí de pagamento, para que de fato vocês fizessem, embarcassem nessa loucura, nesta viagem, nessa loucura dessa primeira pós aí para É. fonoaudiólogos. E eu tenho certeza que vai ser a primeira turma de muitas, Sim, eu né? E é tenho uma formação que certeza. vai perdurar ali com uma atualização de material, mas que de fato ninguém nunca fez. Exato. É a primeira formação de fonoaudiólogas para fonoaudiólogos, É. né? E a agradecer a todos os professores, né? Não são todos que estão aqui, mas agradecer aos que estão aqui presentes, acompanhando. Muito obrigada pela parceria. Eu tenho certeza que os alunos merecem demais ouvir vocês falando, tanto que a gente ouve, né? É. E se inspirarem aí na trajetória de vocês também. Tá? Então fiquem tranquilos que não vão ser só a gente, vocês não vão olhar para nossa cara Não, durante um ano, gente. não. Imagina acordar com a gente durante um ano.
Bom, vou dar um Todo- spoiler aqui também, tá? Já teve diversos professores que responderam e já deram um ok, e a gente vai oficializar nossa parceria. Eu acho que amanhã a gente consegue até divulgar alguns lá no Instagram, mandar Aham, oficialmente como docente, vai fazer parte desse corpo docente ali do projeto, tá bom? Então fiquem exatamente. ligados no Instagram que a gente vai provavelmente começar a anunciar à medida que a gente for oficializando a parceria com esses professores, obviamente, tá bom? A preocupação da Monique, as atividades, alunos, né? As atividades serão dissertativas ou provas de múltipla escolha? Para você, elas vão ser dissertativas, Mu. É aluna na Santa Casa? É, para Ah, minha aluna. Para você, elas são dissertativas assim no triplo. Tá, mas mentira. Elas são dos dois jeitos. Não se preocupem. Vocês precisam ter nota para passar? Precisa ter nota para passar. Eu colocaria TCC, mas as pessoas acharam que tudo bem se a gente conseguisse avaliar isso de outro jeito. Mas, apesar de não ter, tem muita coisa para fazer. Então, é, por isso que a gente sempre diz: vejam se abarca no momento de vida de vocês, porque não vai ser uma pós dessa, vou fazer a pós para ficar o negócio aqui, daqui a pouco eu. Não. Se se inscrever, vocês vão ter que fazer. exatamente. É um investimento, gente, que vai para a Investimento. vida, né? Exato. Ok. Certo? E aí, pessoal? Muito obrigada a Dúvidas? todos. Garantam suas vagas. Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Já? E a Vocês gente já está começaram aqui. a se inscrever? Caramba, Já tem uma já. galera ali dentro, hein? Gente, quem for gerando boleto, se vocês quiserem, podem mandar o comprovante, ou também não precisa porque compensa, e a gente vai receber de qualquer forma a inscrição de vocês. Em relação aos primeiros inscritos que já mandaram umas 15 mensagens aqui no meu privado, como que acontece? A gente vai esperar até amanhã para a gente conseguir contabilizar no sistema como foi as inscrições, quem se inscreveu em cada milésimo de segundo, às vezes fica por realmente diferença de segundos, cria uma lista personalizada, fidedigna ao nosso sistema e passa para vocês. A gente consegue também estar compartilhando depois, internamente, lá na nossa área de membros, para que vocês possam fazer uma conferência dessa lista e ficar tudo transparente possível. Então, eu entro no nosso sistema, mostro ali a lista oficial dentro do nosso sistema, como a ordem de recebimento do pagamento e das inscrições de vocês, tá bom? Exato. Beleza. Alguém perguntou quem se inscreveu para o boleto também participa? Rô, participa também, né? Sim, sim. O que que acontece? O teu pagamento vai compensar, provavelmente amanhã. O importante é vocês pagarem logo um boleto, mas de qualquer forma a gente avalia a ordem de compra. Então, no minuto e segundo que você gerou o boleto, a gente já vai avaliar isso e consegue realmente estar sendo bem fidedigno ao momento da ordem de compra de vocês, tá bom? Ai, gente, tem uma coisa que a gente não colocou nessa apresentação. Durante a formação, alguns bônus vão surgir. Por exemplo, posicionamento do profissional da fonoaudiologia na internet, né? Então, isso faz diferença. Vai ter um bônus de uma aula falando sobre isso, né? Exato. Sobre como se posicionar nesse mundo digital, né? Então, é, Certamente não vai ser comigo, vocês não, sabem. Esta não, aula, vocês sabem que eu tô fora, porque eu não exato. fiz essa aula. Vai ter um outro bônus que também não foi descrito aqui, mas é sobre os direitos da pessoa com deficiência. A gente tem que saber também, né? Então vai ter uma parte da formação que vai contemplar esse tema também, porque existem ali os casos de aposentadoria, de BPC, de LOAS. Que É. caminho que a gente pode seguir para ajudar esses pacientes, né? A que profissional encaminhar? Então vai ter um bônus para isso também. Tem muita novidade. Isso aqui foi um spoiler, um lançamento oficial, mas tem muita coisa boa. Posso Exato. deixar um detalhe também que acabou passando talvez batido e que a galera tá me Claro. perguntando? No corpo docente oficial que a gente vai ter, que vocês vão ter a liberação da aula, mês a mês, geralmente de um em um mês vocês vão ter liberação de uma disciplina. É praticamente nessa ordem, tá? A gente vai liberar o cronograma oficial para vocês, vocês vão poder se organizar. Mas juntamente com isso, a gente vai organizar também um momento ao vivo com cada um desses professores. Por Legal. mais que a gente tenha um curso gravado, vocês terem um contato com esses professores, tirar dúvidas ao vivo, fazer revisões e atividades e dinâmica ao vivo, que eu acho que com certeza vai deixar vocês com uma formação muito mais próxima. Esse é o intuito, né? A ideia é que vocês saiam assim, 100% preparadas, sabe? E sempre com aquela sensação de, poxa, que caminho eu vou seguir? É esse Exato. daqui, né? Exato.
E não, se a aula de posicionamento fosse com a Ana, módulo 1, mande todo mundo para longe. Eu sou uma boa pessoa, só não tenho muita paciência, mas eu sou uma pessoa legal. Mas não vai ser comigo. Talvez eu faça essa aula também, se me derem de bônus, eu também estarei nela. Fora os e-books, gente, vai ter muito material de leitura, né? Os artigos científicos que são sugeridos ali para estudo, né? Mas os e-books que a gente vai colocar também, Uhum. né? É muita coisa. E É as muita coisa vontades? mesmo, E tá? tragam as vontades de vocês. Ah, tô pensando em escrever um artigo. A gente pode? Pode. Ah, eu quero mandar um trabalho para o Congresso. Pode? Pode. Tudo pode. Exato. Certo? Parabéns, Lu. Ai, que bom. Que Muito legal, retorno gente. positivo aqui, Vai ser pessoal. muito Muito legal ter obrigada. vocês com a gente. Muito obrigada por vocês abarcarem junto com a gente esse projeto enorme. Vai ser muito legal ter vocês aí como nossos primeiros fonoaudiólogos especializados Exato. em TEA só para fonoaudiólogos. Muito bom. Muito bom, muito obrigada também. Muito obrigada, pessoal. Roberto, tá aí? Tô. Desculpa, gente. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Muito Tá? obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Mônica. Depois Qualquer... manda mensagem pra gente no Insta para falar com vocês dois, porque às vezes Comentem. demora para chegar pra Isso, gente quem se isso. inscreveu. Comenta lá, por favor. Vai ter Exato. uma postagem, a postagem oficial agora divulgando as inscrições abertas. Vai lá nessa postagem e comenta, ó, já garanti minha vaga. Então a gente morre de curiosidade. É. Tá bom? Boa noite, Um gente. beijo, Boa gente. noite, Boa pessoal.